paz do Senhor Jesus a todos os irmãos nessa tarde. E quem vos fala é o pastor Jorge Luiz, Congregação Apostólica Revelação de Deus. Amém? Nessa tarde nós vamos falar sobre como ser cheio do Espírito Santo, né? Como ser cheio do Espírito Santo, como estar preparado para vencer as lutas, as batalhas, é isso? Ser cheio, revestido do Espírito Santo de Deus, porque se não for cheio do Espírito Santo, meu irmão, não tem como vencer, né? Porque sem o Espírito Santo nós andamos errado, né? Sem o Espírito Santo nós não entendemos nada, né? Não entendemos a palavra, não entendemos a palavra de Deus pregada, né? Não entendemos a visão, a revelação, né? Para ser cheio do Espírito Santo tem que ter, tem que estar mesmo buscando o Senhor, amém? Então o tema é como ser cheio do Espírito Santo, amém? Glória a Deus, né? Vamos lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, onde fala lá sobre o batismo de Jesus, né? Batismo de Jesus, glória a Deus. 3,16, né? Mateus 3,16 diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Amém? Glória a Deus. Jesus, depois que ele foi batizado, né, desceu sobre ele o Espírito de Deus em forma de pomba. Aleluia, glória a Deus, né? O Espírito de Deus desceu sobre Jesus depois de ser batizado nas águas. Precisava Jesus ser batizado nas águas, sim ou não? Não, né? Mas Jesus disse para João: deixa João, para que se cumpra a justiça, a palavra do meu Pai. Amém? Eita, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, para ser cheio do Espírito Santo, tem pessoas que acham que a pessoa que é cheia do Espírito Santo é aquele que prega que o fogo desce, é aquele que bota a mão no enfermo e a enfermidade vai embora, né? É aquele que expulsa demônio, cura enfermo. Não, meus irmãos, o homem que é cheio do Espírito Santo, a mulher que é cheia do Espírito Santo, é aquela que ama o seu próximo, né? Aleluia, ama o seu próximo, não defama o seu próximo, né? Ama a Deus acima de todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo, tem o amor do Senhor no coração, né? Glória ao nome do Senhor. E tem outras partes que alguns dons também que o Espírito Santo nos concede também assim para fazer a obra de Deus, amém? Mas quem é cheio do Espírito Santo ama. Quem é cheio do Espírito Santo fala a verdade. Quem é cheio do Espírito Santo não mente. Amém, meus irmãos? Quem é cheio do Espírito Santo, aleluia, só quer fazer a boa obra. Só quer fazer a boa obra. Porque a obra do Senhor é essa. A obra do Senhor é fazer a boa obra. Mas, pastor, como é que eu posso saber se eu tenho o Espírito Santo? Quando existe o Espírito Santo, existe o fogo, que João falou antes de batizar Jesus, né? Que após de mim vem um que eu não sou digno nem de amarrar suas sandálias. João falou, né? Que batiza com Espírito Santo e com fogo. Então existe o Espírito Santo e existe o fogo, né? As pessoas que muitas vezes vão nas igrejas, né, que não são batizadas ainda, que muitas vezes sente, né, a presença ali, é um fogo, né, a presença do fogo do Senhor, é esse fogo que Jesus falou, que João falou, que Jesus batizava com o Espírito Santo e com fogo, né? Então esse fogo é aquele que você sente quando você entra. No meu caso, tinha 22 anos de idade, entrei na igreja a primeira vez, senti aquela presença, aquele fogo do Espírito Santo, aquele fogo de Deus, né? Na realidade não era o Espírito Santo, é o fogo
da presença de Deus. Então, se batiza com o Espírito, João falou, com o Espírito Santo e com fogo. Então, quer dizer, o Espírito Santo é um batismo, com fogo é outro batismo, amém? Então, existe o batismo nas águas, né? Existe o batismo com o Espírito Santo, existe o batismo com fogo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, nessa tarde, aleluia, se você quer ser cheio do Espírito Santo, primeiro passo é crer. Segundo, é descer as águas do batismo. Depois das águas do batismo, você é batizado com o Espírito Santo. Amém? Porque a maioria das pessoas só foram batizadas com o Espírito Santo depois que desceram as águas, a não ser na família de Cornélio, livro de Atos, Cornélio, né? Pedro foi, Cornélio era gentil, né? Jesus mandou que Pedro fosse anunciar, sim, a Cornélio gentil, não era judeu, amém? O evangelho, as boas novas, e Pedro foi, assim foi, lá anunciando o evangelho. Cornélio, toda a família, os empregados, todos aqueles que ele convidou, creu, né? E logo de repente eles foram batizados com o Espírito Santo. Mas só que tem uma coisa, eles foram batizados sim, antes de ser batizados nas águas com o Espírito Santo. Mas só que logo depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, logo após, não foi no outro dia, nem à noite, não, logo após eles foram batizados nas águas. Amém? Aleluia. Então o Senhor, o Espírito Santo, o Senhor já sabia que eles sendo batizados com o Espírito Santo ali, logo após eles iam ser batizados nas águas. Então foi, na Bíblia, pelo que eu sei, essa foi a única pessoa que foi batizada com o Espírito Santo. Antes de passar pelas águas, aleluia, foi Cornélio e toda a sua família. Até o próprio Jesus, né? O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba depois que ele desceu as águas. Amém, meus irmãos? Então são coisas que a gente tem que parar para pensar. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas tem que amar o próximo, Amém? Tem que fazer o bem, glória ao nome do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, não é só estar pregando para o fogo descer, não é só estar pregando para as pessoas serem curadas, não. Ser cheio do Espírito Santo é principalmente ter amor no coração, porque quem é cheio do Espírito Santo ama. Quem é cheio do Espírito Santo não se soberbece. Quem é cheio do Espírito Santo, aleluia, não fala mal do outro, aleluia. Quem é cheio do Espírito Santo, como foi dito, não mente, é veraz, só fala a verdade. Então, quer ser cheio do Espírito Santo, ame a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Amém? E você será cheio do Espírito Santo. Agora não adianta eu dizer que tenho o Espírito Santo, sou cheio do Espírito Santo, faço isso, cura, liberta, prega, as pessoas se convertem, mas não amo o próximo. Não ama aquele que está do seu lado, não ama o necessitado, não supra a necessidade do necessitado, não verte o nu, né? Aleluia. Passa muitas vezes, uma pessoa está necessitada de alguma coisa tá porque está passando uma prova, ele tem que ficar nessa prova. Não, meu irmão. A Bíblia diz que se você vê o seu irmão necessitado e você fechar suas entranhas, onde está o amor? Onde está a caridade? Amém? Então quer dizer, ser cheio do Espírito Santo. Amém, meu irmão? Aleluia. Vemos aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículo 4. Vamos lá. Atos 2, versículo 4. Da glória. Atos 2, versículo de número 4. Diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Amém? Aqui foi a promessa do Senhor no dia de Pentecoste, né? Estava reunido todos no templo, servos de Deus no templo, cultuando, e de repente desceu do céu um vento veemente, né? Entrou naquele lugar e várias pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Amém? E começaram a falar em novas línguas, né? As línguas que o Espírito Santo lhe concedia que eles falassem. Amém, meu irmão? Então eles foram cheios, eles sentiram a glória do Senhor, eles sentiram o Espírito Santo consolar, aleluia, as suas almas, o seu coração. Tanto quem estava de fora não entendia o que estava acontecendo. Não é isso? Então quer dizer isso, o homem ele tem que se estar preparado para se encher do Espírito Santo. Tem pessoas que é batizado nas águas, amém? Mas não é cheio do Espírito Santo.
Ele sente a presença, ele sente o fogo, mas também não é cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele não dá lugar ao Espírito Santo trabalhar na vida dele. Ele não dá lugar ao Espírito Santo usá-lo na terra. Glória ao nome do Senhor. Não adianta, aleluia, dizer que sou cheio do Espírito Santo e quando chegar dentro da igreja, do templo, dizer eu não vou sentar perto dessa irmã, porque eu não gosto dele, que eu não gosto dela. Onde é que está o Espírito Santo de você? Como que o Espírito Santo de Deus vai usar de uma pessoa? Desse jeito não tem como, irmão. O Espírito Santo usa, aleluia, da pessoa que ele está puro, que ele tem um coração puro. É difícil amar? É sim difícil amar, mas tem que se esforçar, tem que amar o seu próximo, tem que amar aquele que te aborrece, aquele que te maltrata, aquele que te levanta contra você. Aleluia, você tem que liberar o amor para que você possa ser o que? Cheio e cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, livro de Atos, capítulo 8, versículos 15 e 16. Atos 8, 15 e 16. Aleluia. Diz assim, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram 15 e 16, perdoa, 15 e 16, os quais tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe puseram as mãos e receberam o que? O Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 8, versículo 15 e 16. Aqueles servos de Deus não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Eram batizados em quê? Nas águas, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, né? E ali eles foram o quê? Eles foram, o servo de Deus colocou a mão sobre eles e eles foram batizados com o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque eles ainda não conheciam ainda o Espírito Santo, que era o Espírito Santo. Amém? Glória ao nome do Senhor. Quantas pessoas que foram batizadas no batismo de João, arrependimento, né? Que não conheceram o Espírito Santo, não conheciam. Tanto que tem aqui, quer ver? Livro de Atos, capítulo 9, 31. Atos 9, 31. 9, 31. Diz assim, pois as igrejas em todas as Judéias, Galiléia, Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando em temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Amém? Olhe bem o que fala aqui. Assim, pois as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz. Tá vendo? E eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Amém? Andava em quê? Em paz, no temor. Amém, meu irmão? Aí o Espírito Santo que consolavam eles, porque eles tinham paz, eles tinham amor, eles eram unânimes, quer dizer, eram unidos. É por isso que Deus operava na vida dos apóstolos, né? O livro de Atos. Por quê? Porque eles eram unânimes, eles eram unidos, né? Na união deles, né? Ali no temor deles, na fé que eles tinham, o Espírito Santo operava em consolação, né? Quando eles iam orar, o Espírito Santo descia, visitava, consolava a alma deles. Amém? Por quê? Porque para ser cheio do Espírito Santo tem que ter a paz, tem que ter o temor, tem que ter a fé, tem que ser unânime, tem que ser unidos com os irmãos, até com o seu vizinho mesmo. Tem pessoas que é crente, mas não fala com o vizinho, não gosta do vizinho, não ama o vizinho. Amém? Ele pode se levantar como se for contra a gente. Né? Nós somos carne, sabemos disso. Tem hora que a raiva vem, mas tem que repreender essa raiva, repreender essa ira, né? E sempre amar ele. Bom dia, boa tarde, como é que vai? Tudo bem? Na hora da necessidade tá rente. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque isso aí, quem faz isso, tá cheio do Espírito Santo. Quem tá cheio do Espírito Santo, não vou fazer nada não, porque não presta desse jeito, daquele jeito, entendeu? Mas quem é cheio do Espírito Santo, ama. Quem é cheio do Espírito Santo, ama principalmente aquele que nos aborrece. Amém, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Livro de Atos 19, 4, 5. Livro de Atos 19, aleluia, 4 e 5.
Mas Paulo diz: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto em Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falava línguas e profetizava. Amém? Atos 19, 4, 5. Então, quer dizer, quando Paulo encontrou alguns discípulos, eles eram batizados no batismo de João. Ele falou: tem conhecido o Espírito Santo? Falou: não sabemos qual é o Espírito Santo. Aí, em que batismo foi batizado? Batismo de João, de arrependimento. Aí Paulo foi lá, batizou eles novamente, entendeu? E depois, lhe pondo as mãos, aleluia, foi batizado com o Espírito Santo. Amém? Aí você pergunta: mas pastor, eles não eram batizados no batismo de João? Por que foi batizado novamente? Aí, meu irmão, não sei, porque a palavra de Deus não diz. Amém? E se a palavra de Deus não diz, eu não posso passar além da palavra. Diz aqui a palavra, eu vou ler novamente para que vocês vejam. Aleluia. 4 e 5. Não, então vamos 3, 4 e 5. Perguntou-lhe então: em que sois batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Amém? Glória a Deus. Está vendo você? Então, quer dizer, aqueles discípulos que foram batizados no batismo de João, Paulo batizou eles novamente em nome de Jesus. Amém? Ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando fala em nome de Jesus é porque é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi assim que Jesus, lá no livro de Atos, fala, ou Mateus fala, que tem que batizar a alma desse jeito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, nessa tarde, como o vídeo aqui é pouco, né? Eu estou em 17 minutos, é pouco, e por enquanto não tenho 1000 inscritos ainda para a gente fazer live, para demorar até 1, 2 horas na live. Então aqui nós estamos com 17 minutos. Eu nem sei se vai todo esse vídeo, mas para encurtar a conversa, para ser cheio do Espírito Santo, para ser virtuoso, ser capacitado com o Espírito Santo, tem que estar primeiramente amar o nosso próximo, amém? Ou melhor, amar Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Aí você será assim, cheio do Espírito Santo. Aí você será assim um homem, uma mulher, e quando colocar a mão no endemoniado tem que cair, colocar a mão no enfermo ele tem que ser curado, amém? E as pessoas vão crer e o nome de Deus vão ser louvado e engrandecido através da sua boca, amém? Então seja cheio do Espírito Santo, amando a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fica na paz do Senhor Jesus e glória a Deus, aleluia.